Oi, gente, é o Lázaro aqui. A gente está resolvendo uns probleminhas técnicos na live, então, é, boa noite. É, a gente conversa hoje com o João e com o Renan. Vou esperar eles entrarem. A gente teve como eu disse, um probleminha sempre tem, na, na primeira tentativa. Aí a gente reiniciou a live e vou esperar que eles mandem a solicitação aqui para a gente começar a live. Como eu disse, né, essas lives estão acontecendo semanalmente. É, mas eu também concordo que esse horário das 19 horas acontecem muitas lives. E aí eu não sei se isso atrapalha tanto a questão das pessoas acessarem, né, a internet, quanto a questão do Instagram, né, processar todas essas lives simultaneamente. O Renan já entrou, vamos aguardar a solicitação. Vamos ver. Ah, Oi. O problema era eu. Era o meu celular. problemas técnicos normais. E aí, gente, como vocês estão? Tudo bem. O título da live é Existe amor em SP, mas não existe internet boa em SP, né? Que tá terrível. Decepção. Pois Primeira é, decepção vindo para São Paulo. aham. O João estava falando exatamente isso ontem, né? A gente estava conversando e aí ele falou esse problema de internet que às vezes dá uns piques, né? E falha. E aí, para quem trabalha nesse período da noite, né? Eu imagino que seja uma beleza. Sim, é uma expectativa frustrada. Tipo, você pensa São Paulo é a maior cidade, é uma cidade tecnológica, vai ter a melhor internet do país, mas não sei se foi um azar que a gente teve ou se isso é geral, mas por enquanto não estamos curtindo a internet, não. Outras coisas a gente está curtindo, a internet ainda não. Uhum. Bom, como o objetivo era ser uma conversa mesmo, eu queria saber de vocês, que a gente. Olha, o Rafa entrou. Eu queria saber de vocês como foi essa mudança, né, de Vitória para São Paulo. O Renan falou que houve uma frustração de expectativas, porque esperava-se um frio que não chegou, e aí e aí eu queria saber de vocês, como foi? Sim, é a síndrome do colonizado, né? Querendo sempre migrar para um lugar mais frio. Mas, então, foi interessante, assim. Eu acho que mudar para São Paulo nunca foi, eu no meu caso, né? Sou minoria aqui, né? Sou formado em artes, estou aqui conversando com dois economistas, mas e aí acaba que na minha área é muito melhor, né? Muito normalmente onde um sistema de arte e cultura mais consolidado não está muito aliado à situação econômica desse território, né? Uhum. Então acaba que sempre é uma perspectiva da minha área, sempre, né? No caso do Brasil, apesar de ter uma produção, uma diversidade de sistemas bem interessantes, como no Nordeste, enfim em todo o país, mas acaba que São Paulo é o centro, né? Estamos aí no sistema capitalista, então São Paulo acaba sendo um lugar para migração. E aí surgiu essa oportunidade de virmos para cá, para trabalhar, e estive aqui, surgiu a oportunidade e viemos, assim. E foi surpreendente até, porque, de fato,
existe amor em SP, óbvio, né? É bem complexo. Tem essa questão, como que eu vou falar? Esse estereótipo mesmo, paulistano, workaholic, de que é mais frio, né? Uma pessoa que talvez não se envolve. Obviamente é bem diferente de uma cultura mineira. Eu sou mineiro, acho que você é mineiro também. Não tomei cafezinho, acho que na casa de nenhum paulistano ainda, nenhum de paulista, mas fomos super bem recebidos, assim. A adaptação foi bem mais fácil, assim, sabe? Estar aí a mais de 1.000 quilômetros de distância da família, assim, não foi terrível nesse sentido, assim. São Paulo é uma cidade também que eu acho que está habituada, assim, historicamente a receber pessoas, a receber migrantes e imigrantes, né? Então, eu acho que nesse sentido foi surpreendente, porque já temos uma rede aí de amigos, conseguimos fazer amizades e as pessoas sempre muito generosas em querer dar dicas e nos receber, então tem sido uma experiência interessante. Com, assim, a gente tem que descontar esses meses de quarentena, né? Porque a gente já mudou para cá, acho que tem 9 meses, mas desconta esses 3 meses de quarentena que nos impede, assim, apesar de sermos privilegiados de poder estar em casa e poder trabalhar em casa, nos impede um pouquinho de explorar mais e conhecer mais e de ter mais essa sensação que você está em outro lugar, que você está em São Paulo, que você está nessa cidade. Então, só uma introdução, que eu vi alguém perguntando ali se a gente morava em Vitória. Mas eu vou fazer as Sim, Sim, já apresentações. moramos. sim, a Laís perguntou sobre isso e ela comentou, a partir da sua fala, Renan, que quando ela fez o caminho inverso, ela é de Cotia, São Paulo, e aí ela foi para Sim. Minas. E aí é apaixonada por Minas, né? Ela participa é, comigo da Enquadros, vocês acompanham as fotos e tal, os stories, ela talvez seja mais apaixonada por Minas que eu. É claro que é brincadeira, mas o amor Não é é muito. apaixonado por Minas. Sim. Oi? Quem não é apaixonado por Minas? Sim. João, desculpa, eu te interrompi. Sim, então, eu sou João Pedro, sou do interior do Rio, uma cidade pequena, bem na divisa com Minas. Tenho vários estereótipos mineiros, vários estereótipos cariocas. Se eu falo com um carioca da capital, ele vai zoar meu sotaque me chamando de mineiro. Se eu falo com um mineiro, vão me chamar de carioca. E eu fico perdido no limbo entre os dois. Renan é mineiro, de Lavras, e mas criado a vida inteira no Espírito Santo. A gente se conheceu em Vitória, quando eu fui para lá fazer o mestrado. E a gente está junto até hoje. A gente fez 2 anos essa semana, né? Pois é, estamos aqui 2 anos de relacionamento sério e engraçado e divertido, tudo isso. E, e é isso. Enquanto a gente estava em Vitória, eu acabei não completando o mestrado, larguei logo no início. Comecei a trabalhar lá, fui morar com o Renan. Renan recebeu uma proposta e nós decidimos juntos vir para São Paulo. Aí, enquanto você falou, tipo, algumas decepções com São Paulo, não por culpa de São Paulo, mas por culpa nossa mesmo, de expectativas. Por exemplo, nós esperávamos que São Paulo, por ser a maior cidade, a cidade mais rica do país, tivesse a melhor internet e descobrimos que não. Outra coisa, a temperatura. Eu que sou do Rio, sou muito calorento. Vi as pessoas falando do frio de São Paulo, pensei, vou para São Paulo ver neve. Mentira, não é tão exagerado assim, mas eu pensava em sentir um frio, muito frio em São Paulo, que ainda a gente não sentiu. É porque a Terra é plana e não existe aquecimento global. Então, tivemos O, esse o, probleminha. o Rafa, logo no comecinho, ele perguntou assim, vocês vão falar de homossexualismo? Aí eu pensei em fazer um esquema aqui de colocar máscara, né? Já que máscara teria coisa de viado, a gente sim vai falar de homossexualidade. Já, o João já falou, né, de um relacionamento aí Será que é homoafetivo. contagioso? Oi? Será que é contagioso? Será que a gente está influenciando essas pessoas?
estão nos assistindo. A Laís comentou, não se preocupem, o frio vai chegar. Sim, sim, Laís, falaram isso mesmo, assim, que, né, obviamente o inverno começou há pouco tempo, enfim, que julho ainda tá no meio ainda e que vai abaixar um pouco a temperatura, mas falam que, assim, o frio mais intenso em São Paulo é que chega 8 graus, 5 graus, que normalmente é início de julho, final de julho, início de julho ainda não rolou. Continuamos aqui na expectativa. Eu sei que não é mito, porque uma vez eu vim num congresso aqui em São Paulo em 2016 e durante a semana inteira do congresso a máxima foi de 13 graus. Então eu sei que esse frio existe, a gente está esperando chegar para curtir ele. Aqui, especificamente no Rio Grande do Sul, Santa Maria, Porto Alegre, eu passei o inverno aqui no ano passado e aí realmente os dias mais frios, né, foram ali entre o final de julho e o comecinho de agosto. Aí é um período de mais frio que dura uns 15, 20 dias, mas assim, essa região aqui, apesar de alguns dias serem muito frios e aí depois esquenta a temperatura de novo, então tem essa instabilidade da máxima e da mínima, é uma região tranquila até, sabe? Tipo, você tem ali as temperaturas entre 13 e 20 graus no inverno, o que para pessoas que gostam de frio, que é o meu caso, é até agradável. Pois é, eu senti calor a minha vida inteira. Eu sou do interior do Rio, de uma cidade muito quente, que tem o calor do Rio e não tem as praias do Rio. Depois eu fui fazer minha faculdade em Niterói, conheci as praias, pelo menos, sentindo o mesmo calor que eu sentia antes. E em Vitória é calor igual, muito abafado, porém venta um pouco mais em Vitória. E aqui em São Paulo, que é fresco. Pouquíssimas foram as vezes que eu senti calor. Às vezes eu até lembro do calor, tipo, nossa, tá quente, fazia tempo que eu não sentia calor. Que sensação estranha é essa, calor? É o calor quando não, como você falou, quando não tem a praia ali para a gente se refrescar, às vezes é ruim, né? Então, eu lembro quando a gente estava ainda frequentando as aulas do mestrado, da gente sofrendo horrores com os 35, 38 graus de Vitória. Tem uns climas interessantes aqui, Vitória e Niterói também, né, onde eu fiz a faculdade. Eu ia para a faculdade de short, era maravilhoso. Sempre diziam que eu seria julgado em São Paulo, que as pessoas se vestem bem aqui. Mas até então o saldo é positivo, assim, da mudança, né? Vocês não tiveram grandes problemas ou grandes choques. A Sim, Laís que perguntou, na acho que verdade ela sim, acho pediu que que eu sim. perguntasse exatamente. Eu acho que Pessoas fomos bem acolhidos, né? Assim, com essa crise toda, temos o privilégio ainda de estar empregados. Estamos falando aqui do frio, mas a gente tem um teto, a gente pode escolher, ter essas opções, né, de escolha. Então, acho que foi positivo, assim, enquanto experiência, sabe? Acho que a gente é privilegiado nesse sentido de morar aí num país que desse tamanho, que você tem muitas opções, assim, de poder transitar e poder, né, viver assim essas diferentes culturas e histórias assim. Então eu tinha muito receio assim de fato de vir para São Paulo e ficar nessa loucura, nossa, achar legal trabalhar 12 horas por dia, 15 horas. Estou trabalhando isso, não achando muito legal, mas assim, por experiência. Como diz uma grande amiga minha, tipo, aproveita que você está novo, que você pode fazer isso, que você aguenta. Então tá sendo interessante, assim, tá sendo bem, bem bacana. Só tá faltando poder receber os amigos de sim, você Vitória, do falou. Sul.
A gente chegou aqui pensando nisso, em receber os amigos e apresentar São Paulo para os amigos também. Eu até tenho uma brincadeira que eu faço uma comparação do... Qual é a palavra? Do acolhimento. Não sei. Acolhimento? Não é acolhimento a palavra. Mas a forma de acolher do carioca e do mineiro. Receber, receptivo? Não sei. Hospitalidade. Isso, essa muito obrigado. Hospitalidade, isso. A hospitalidade carioca, ela é extremamente simpática, às vezes até um pouco rude, mas é do tipo, entra na minha casa, que é o sofá aqui, geladeira ali, o banheiro e se vira, tudo é seu, mexe em tudo, abre geladeira, faz tudo. E é assim que eu vivi minha vida inteira, entrando nas pessoas, na casa das pessoas dessa forma, e quando as pessoas entravam na minha casa também era dessa forma. O Renan é mineiro, a hospitalidade mineira é completamente diferente, porém deliciosa também. Você chega na pessoa, já vai ter um cafezinho, talvez uma broa, ele vai te convidar para sentar, todo simpáticozinho, ao mesmo tempo tímido, e é muitíssimo agradável. Em Vitória, que eu morei lá por um tempo, o Renan morou muito tempo lá, não tem muita hospitalidade. Nós demoramos uns quase 2 anos, mentira, 1 ano e pouco para entrar na casa de um vitoriano, como eu gosto de chamar os nativos de Vitória. Em São Paulo, eu tenho até um pouco de raiva porque paulista não é simpático, não é nada simpático, mas é tão educado e tão educado que não tem como reclamar. Porque eu sou do Rio, eu sou muito simpático e posso até ser mal educado às vezes, eu sou entrão, eu acho que eu tenho uma intimidade que não existe. E o paulista não, ele não te dá nenhuma intimidade, não tem aquela simpatia quente igual o carioca, mas são tão educados que não tem como. Não abracei tantas pessoas aqui em São Paulo. No Rio, você é obrigado a abraçar todo mundo que você conhece. O Rafa comentou. O Rafa vai fazendo Rafa vários tá comentários, super né? participativo, assim, tá fazendo um roteiro. Então, Rafa, é isso aí. Eu acho que ele tá aproveitando que ele não tinha participado de outras lives. Aí ele falando assim, não, eu vou falar muito nessa, que aí depois eu não participo das próximas 10, depois volto e aí eu participo ativamente das outras. Sobre o trabalho, Renan, eu queria que você comentasse um pouquinho da exposição, né, de fotografias do metrô. O João compartilhou com a gente. Eu achei muito interessante a proposta. Ao mesmo tempo, é uma exposição que faz um alerta, né? Essa é a minha interpretação, no caso, que faz com que a sociedade pense nessa questão do olhar ali, do valor das pessoas, desse olhar humano, do cuidado, porque tem uma moça, uma enfermeira que acaba perdendo os pais ali, é um depoimento bastante emocionante, e eu acho que a arte ela vem nesse sentido mesmo, né? de nos tocar, de mexer com a gente de alguma forma. Eu queria que você contasse um pouquinho para a gente. Ah, legal. Bom, então, esse projeto que você está falando, né, é um projeto que chama Olha para Mim, do fotógrafo Thiago Santos, que ele já tem um perfil, né, quem quiser seguir, inclusive, ele tem um perfil aqui no Instagram, chama Projeto Olha para Mim. Enfim, eu trabalho, né, estou trabalhando, vim para São Paulo, viemos para São Paulo, estou trabalhando no metrô de São Paulo. O metrô de São Paulo, ele foi fundado aí no final dos anos 60, em 68, começou a operar em 74, e, enfim, desde essa época já tinha uma tendência mundial de outros metrôs no mundo de pensar acervos de arte em estações, né, na ideia de muito de humanizar assim, esses espaços. Então, até o metrô ele tem essa arquitetura que na arquitetura chama brutalista, que é esse cimento, esse concreto aparente, e é tudo muito frio, né? E é subterrâneo, e é estranho, e aí vem muito dessa ideia de pensar
primeiro, pensar que são espaços públicos e aí oferecer arte pública para a população, né, como um todo, e, enfim, de humanizar um pouquinho esses espaços. Então, se tem essa ideia dessa linha da cultura que já existe aí mais de 30 anos. Está fazendo até 34 anos agora a linha da cultura. Então, é o setor responsável por esse acervo que fica nas estações, são obras de arte em algumas estações, e também de pensar atividades culturais, né, que possam acontecer nas estações. Então, seja apresentação musical, alguma exposição, exibição audiovisual, enfim, algum tipo de intervenção, né? E com uma pegada bem popular, assim, porque é isso, assim, é São Paulo, as pessoas chegam pelo metrô, são 4, em tempos normais, né, são 4 milhões de pessoas por dia que transitam pelo metrô, e pessoas que chegam, e todo dia vai ter gente que nunca andou de metrô e que acabou de chegar na cidade, então é um lugar de encontro, de acolhimento também. As pessoas aqui, São Paulo é muito normal, assim, a galera marcar date, né, marcar encontro no metrô, enfim, fazer de tudo. Assim, a gente que coordena o acervo, tem várias obras, assim, esculturas que tem um cantinho ali escondidinho que os jovens se pegam. Então, é um lugar de trânsito, mas também um lugar de muito encontro, né? Enfim, muita vida. E aí é muito interessante nesse sentido poder pensar algum tipo de intervenção e artística nesses espaços, assim, porque não é um espaço de arte, assim, não é um museu, né? Quando você vai no museu, quando você vai na galeria, você tem uma expectativa, você fala, não, vou lá para ver isso. Quando você vai no metrô, você quer pegar o metrô, você quer conhecer e tal, mas você quer pegar o metrô para chegar em outro lugar, né? E aí, se nesse percurso você encontra, né, tem contato, né, com alguma possibilidade de arte, eu acho que é bem interessante, é muito produtivo, porque é justamente levar esse repertório, né, enfim, para que mais pessoas possam conhecer, inclusive para pessoas que nunca foram ao museu, né, nunca têm contato ou não teriam contato, né, com esse tipo de atividade. E aí esse projeto, a gente pensou uma intervenção desse trabalho, né, que é para Instagram, mas a gente pensou uma impressão dessas fotografias no formato de 1,5 m por 1,5 m na estação Clínicas, que é da linha verde, que tem essa relação também com o Hospital das Clínicas de São Paulo, né, com a USP ali, enfim, tem toda essa relação com os profissionais de saúde e sobretudo a partir de uma série dentro desse projeto Olha para Mim, que são só fotografias, né, do olhar das pessoas, que não tem nada a ver com Covid, com saúde, já é um projeto que antecedia isso. E ele tem uma série de profissionais da saúde, né, de fotografias desses profissionais de saúde. E é interessante porque é isso, acho que o olhar diz muito, assim. Eu até formei em artes, não produzo mais, mas eu gostava muito de produzir retrato e eu acho o olhar muito intrigante, muito interessante. Um desenho que tem um olhar bacana, assim, que olha para você é muito louco, né? Conecta, assim. E, e é isso, assim. Então se tornou um projeto muito potente, porque as pessoas estão passando ali pelo corredor e eu acho que rola uma conexão, de fato, né? Visual e com esse trabalho. De fato, emociona as pessoas. E também, assim, num momento muito conturbado politicamente, de muita descrença, de muita desinformação. Todo dia, né, é uma resistência para que pessoas usem máscaras, para que pessoas confiem na ciência, né? Então, é muito difícil. Então, acho que é bacana você trazer um trabalho de fotografia que pode militar um pouquinho nesse sentido, inclusive ajudar no campo da conscientização na saúde, assim, que é urgente. A gente está vivendo uma pandemia, e aí, pela fotografia, pela arte, você conseguir trazer também esse diálogo, eu acho que é extremamente potente. Assim. Sim, Então, e como você falou, no momento que as pessoas não podem visitar os museus, participarem de atividades como teatro, cinema, no momento ali que as pessoas estão no metrô, elas vivenciando essa arte, né? A arte tocando elas de alguma forma, eu acho que é algo extremamente relevante para um momento difícil, né? Onde a gente acaba
eu estava conversando com o João ontem sobre as estatísticas, não tem como a gente se afastar disso nesse momento também, pela área, pelo interesse, enfim. E aí eu acho que a arte acaba salvando a gente, é o livro que você pega, é uma série, um filme que você assiste nessa pandemia, é a música, então são várias coisas que nos ajudam a resistir nesse momento. Sem dúvida, sem dúvida. É uma discussão que a gente traz muito, assim, né? Assim, os profissionais têm, né, amigos, artistas também, a gente fica pensando, o que a gente vai produzir, né? Assim, as pessoas estão morrendo e quem sou eu para falar o que as pessoas têm que consumir em questão de arte e cultura, assim, né? Como comunicar, o que fazer, o que trazer, assim. No momento também que está todo mundo produzindo, todo mundo tentando dar seus pulos, né? Para tentar fazer alguma coisa. Enfim, manter os empregos, então é muito louco. E aí conseguir fazer ao mesmo tempo é isso. Eu acho que é o momento de mostrar como que a cultura e a arte é importante, assim, né? Ninguém está passando, como você falou, ninguém está passando essa quarentena sem ler um livro ou sem ver um filme, né? Eu estou lendo pouquíssimo, eu estou lendo um livro, né? Não vou mentir. Porque também tem essa expectativa na quarentena que você faça tudo, né? E não, Sim. mas assim, pelo menos um filme, uma Netflix você vai ter, todo mundo consumiu, né? E tem acesso. Então, eu acho que é um momento potente também para você buscar conexões e conhecer um monte de coisa que talvez você não conheceria, porque também, né, há uma produção o tempo todo, assim, por um minuto a gente tem uma produção incrível aí no mundo todo de imagem, de vídeo, de tudo. Então, eu acho que ao mesmo tempo a oportunidade de que já está todo mundo no virtual, de conhecer novas coisas, né? E de conectar, e de buscar também essa conexão que a gente está tendo, por exemplo. Às vezes a gente já dificilmente, talvez a gente fizesse essa live se não fosse esse momento. A gente está Sim. na era das lives, né? Então, Sim. Vou aproveitar a deixa para saber o que vocês estão assistindo, o que vocês estão lendo, compartilhar com o pessoal, dicas. Tá, eu já comecei a imaginar algumas coisas enquanto o Renan falou de consumir arte, Netflix, esse tipo de coisa. Nessa quarentena, a gente devorou Outlander, e é uma série Uhum. maravilhosa. É um romance A Laís histórico. assiste, adora Outlander. Ela fala de Outlander. Enfim, Sou eu. Com umas pitadinhas de ficção, e é maravilhoso. É uma série pesada, tá? Não é leve. Tem que ter estômago, tem que ter fôlego para assistir, mas é maravilhosa. mas tem os momentos de doçura com esse romancezinho, novela das seis, que tem. Mas você até torce pro casalzinho, então é legal. Estamos consumindo também muito conteúdo LGBTQIA+. Inclusive, precisamos voltar a assistir Pose para terminar a segunda temporada que a gente ainda não terminou. Uma série maravilhosa, impecável, incrível. Que aí já encaixa em mais outras duas coisas, que é RuPaul, que não sei o que deu nele, mas em 2019 e 2020 ele deu para fazer temporada e já foram umas 5 só nesses 2 anos. uhum. Legendary também é um reality show da HBO, que é muito bom, que tem muito desse contexto das casas que também tem Pose, Ballroom, né? numa versão mais reality de competição, e é maravilhoso, é incrível, com muita representatividade. O que mais? Não sei. Eu Downton fiquei. Abbey. Desculpa, a gente concluiu Downton Abbey nessa temporada. No iníciozinho da quarentena, a gente finalizou Downton Abbey. E é uma série incrível, que se passa na Inglaterra, nos anos 10, Sim, 10, 20. 20. E é maravilhosa. A gente E gosta você de vê coisa mais. histórica. E João vê bastante, ele vê sem mim, assim, eu libero. Tipo, ele tenta ver, tipo, vamos ver junto, aí eu não aguento mais, aí ele termina de ver em 4 horas, assim.
João, eu acho Tipo, que a gente nunca conversou sobre. Você chegou a assistir Fleabag? Assistiu o quê? Fleabag, não. Acho que não. não? Não me Tá, lembro depois de ter assistido. eu vou mandar para você, mas super indico. Tá no Prime Video, não sei enfim, vocês teriam que entrar lá. E aí é uma série mais curtinha de humor, são 2 temporadas apenas, os episódios têm é, 20 e poucos minutinhos, e aí dá para você assistir tipo, na hora do almoço, depois do trabalho ali. O Renan, que está nesse momento e acaba ficando mais estressado, é uma série que, ainda que ela trabalhe o drama, e é isso que eu gosto muito na série, é que ela trabalha assuntos muito importantes, ela fala de feminismo, ela trabalha a questão de abandono, pensamentos suicidas, tem tudo isso, mas a partir de um humor muito inteligente, um humor mais voltado para o humor inglês ali, que a gente costuma ver em Uhum. algumas séries. É muito divertido, eu já assisti, eu conheci esse ano, já tinham me indicado, e aí eu revi recentemente, porque eu falei assim, eu estava estressadíssimo com a dissertação. E aí eu falei assim, preciso ver alguma coisa. E aí não estava afim de começar nada novo. E falei, vou rever alguma coisa. E aí lembrei de Fleabag. Muito legal, gente, recomendo muito. Sou bom em rever coisas também. Sim. Eu acho muito, muito legal, porque a gente acaba percebendo coisas que a gente não percebe na primeira ou na segunda vez que a gente assiste. Você presta mais atenção em atuações também. Dá para parar para perceber a fotografia da série, coisas mais técnicas. E no começo ali é mais difícil, né? Quando você está vendo pela primeira vez, não dá para captar tudo, é muita coisa acontecendo. E tem uma coisa que eu gosto muito, que dependendo do filme, às vezes quando o filme é muito profundo, ele faz isso. Porque você era uma pessoa diferente quando assistiu aquele filme. Por exemplo, eu estou aqui agora na cabeça Os Segredos de Brokeback Mountain. Eu assisti esse filme quando eu tinha 16 anos. Eu era uma pessoa completamente diferente do que eu sou hoje. Aquele filme teve um impacto naquela idade, naquele momento, naquele contexto. E se eu reassistisse ele hoje, ele ia ressignificar para mim. E, e eu gosto muito de reassistir coisas assim para ter essa visão. Cada Sim, vez que você sim. assiste uma coisa, você imagina diferente, você capta de uma forma diferente, né? Eu tenho, às vezes, assim, sou canceriana, né? Então, vou gastar até o último gota de qualquer negócio, tipo, música, né? Enfim, já assisti, fui muito de assistir filmes repetidos, séries, mas hoje eu tenho uma sensação que eu tô perdendo um tempinho. Tipo, eu já vi essa coisa que se impõe, que você tem que ler tudo, você tem que ter visto essas mil Uhum. coisas que você tem que fazer antes de morrer. E mas hoje eu tenho essa sensação que eu estou perdendo um tempinho, mas pelo contrário, assim, você está tendo acesso a uma experiência que você gostou, que foi interessante, enfim, Uhum. e que pode ser, e você pode justamente prestar atenção em vários outros aspectos, né, novamente. Meninos, lembrei, a gente comentou sobre representatividade, e aí eu lembrei que a gente está avançando finalmente, né? O STF, numa decisão, é, coloca a homofobia como um crime ali similar, né, aos crimes de racismo, digamos assim. E recentemente também numa decisão você retiraria, pelo menos legalmente, essa limitação de doação de sangue, né, por partes dos LGBTs. A Carolina, nossa amiga, conversei com ela uma vez e aí ela falou assim:
Olha, sinceramente, eu fico irritadíssima que eu vou doar sangue, né, fazer esse ato de amor ao próximo, podemos chamar assim, e aí a gente é barrado, entende? Simplesmente por sermos, por existirmos, e aí ela falou, eu não vou mais, porque tem uma galera que vai e até mente, né? O que não é razoável, acho que em alguns casos, assim. Que bom que avançamos nesse sentido. Eu já tive essa conversa também uma vez. Eu disse que queria doar sangue e a pessoa, mas você vai ter que omitir que, que você é gay. Eu fiquei, então alguém não vai receber meu sangue, porque eu não posso omitir uma coisa dessa. Isso faz parte de mim, isso faz parte de quem eu sou, não vou fazer isso. E, e uma outra coisa que eu acho muito importante é que isso é um aviso para umas pessoas que se dizem progressistas. Por exemplo, eu tenho alguns amigos que se dizem muito progressistas, mas eles não têm noção do tamanho da nossa causa. Que Uhum. às vezes eu mando uma notícia tipo, olha, hoje, 2020, gays podem doar sangue, apenas em 2020. E você aí achando que o mundo é lindo e que gays têm todos os direitos. Mas não, a gente está muito atrasado. E ainda gay é um grupo muito privilegiado dentro dessa sigla cheia de letra. E, e é isso, aí essas pessoas percebem o tamanho da briga que a gente está comprando, do que a gente está precisando. Um pouquinho desse apagamento da história, assim, falta de conhecimento mesmo, que eu acho que aí tem muito a ver com a educação, assim, primeiro, um conservadorismo, né, de uma estrutura de padrão de família que a gente tem aí, que é passado de um país que, né, que é católico, blá, 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 enfim, cristão, né, na verdade. Mas também, assim, de desinformação como um todo, assim, de história mesmo, porque várias mulheres que falam, não, que olha muito o feminismo pelo olhar do feminismo mais extremo, que tem o seu lugar, né, que é o conjunto, e que são vários feminismos, e falam que feminismo é porcaria, assim, não entende como que é importante para ela, enquanto figura, simplesmente por ter nascido mulher, por ser mulher, né? E, e aí, assim, esses absurdos mesmo, porque e que é infelizmente, assim, como no caso dos gays, é isso, assim, o desconhecimento tamanho, inclusive entre gays, sobre HIV, sobre AIDS, assim, sabe? Que é justamente isso, pela essa construção social sobre esse tema, que gays não, né, não podiam doar sangue, assim. Então, é isso, por isso só reside nesse fato, justamente porque todo gay é idético, nessa visão que se criou lá do... Gente, esqueci o nome do. Tem uma imagem do Cazuza, Sim. do Cazuza, assim, sabe, morrendo lá, enfim. Criou essa imagem e aí é isso. Todo gay é idético, só gay pega AIDS. E assim, vários héteros amigos meus continuam usando essa camisinha. E é um novo grupo de risco, assim, sabe? Se é grupo de risco. Então, é muito louco, assim, porque às vezes não, é muito delicado. Que a militância é isso, é você ter paciência e conversar sobre, colocar na mesa. Mas até a gente gay que está se propondo a discutir sobre isso, a gente ainda tem muito dedinho, assim, sabe? A gente ainda tem medo de falar de várias coisas. Aproveitar que Renan disse essa expressão grupo de risco, tem um vídeo do Drauzio Varela que é perfeito, que ele explica isso. É que no momento em que a epidemia ou pandemia, não sei, de AIDS surgiu, se espalhou mais entre os gays, porque eu tenho até uma teoria, sei lá, não sei se isso é uma teoria, de que gay, para se aceitar gay, para viver a vida dele, ele precisa quebrar paradigmas muito fortes. E se ele quebra esses paradigmas tão fortes de, por exemplo, assumir ser gay, aceitar gostar do mesmo sexo, ele quebra outros paradigmas com muito mais facilidade. Por isso que gay tem uma fama de ser promíscuo, porque quem disse que eu tenho que transar só com uma pessoa, que eu só posso namorar uma pessoa, que na balada eu só posso pegar uma pessoa? Então, quebra tantos paradigmas que vive uma vida muito mais livre. Então, e isso depende do comportamento. Nos anos 80, gays tinham mais esse comportamento do que héteros. Hoje em dia, não. Os héteros têm um comportamento
tão igual quanto gays. Existem gays que eu tenho uns amigos que eu chamo eles de família tradicional homossexual brasileira, que são monogâmicos, é, são muito certinhos, são muito comportados. E é isso. E hoje em dia, no vídeo do Drauzio, ele fala que não existe mais esse grupo de riscos, de taxar o gay como um grupo de risco. E sim um conceito novo de comportamento de risco. O problema não é a pessoa e a sexualidade dela, é como ela vive a vida dela. Se você tem um parceiro fixo e nenhum dos dois tem HIV, por que você vai ser proibido de doar sangue? Isso não faz sentido. Se tem um casal hétero que um deles tem HIV, por que a mulher dele vai ser livre? Uma das pessoas aqui não tem, é livre para doar sangue à vontade, enquanto, por exemplo, dois homens em que nenhum dos dois tem, eles são proibidos. Não faz sentido. E é isso, eu adoro esse vídeo do Drauzio. O Drauzio é uma pessoa maravilhosa, ele tira essas amarras, esses preconceitos para avaliar qualquer situação, e é assim que a gente tem que se atualizar o tempo todo. Sim. Você falou dessas pautas progressistas e eu vejo uma dificuldade que né, algumas vezes, dos grupos marginalizados, no sentido de ideal na sociedade, né, que são as mulheres, que são subempregadas e mal remuneradas. Você tem os gays, você tem a população negra. E aí, muitas vezes, ocorre uma falta de empatia mesmo da nossa parte, dos gays não abraçarem as causas feministas, o que está muito atrelado, dos gays não pensarem na população negra, e muitas vezes a gente, ainda gay, a gente é muito privilegiado em comparação ao jovem preto de periferia, sabe? Então, tipo assim, nesse sentido, digamos assim, a esquerda, né, e aí também como o Renan falou, pensando num campo mais amplo, que teria várias esquerdas, a gente tem que avançar muito nesse sentido, porque não dá para pensar numa situação melhor de bem-estar, de desenvolvimento, sem criar essas pontes dentro desses grupos. Sim. Eu acho que falta um senso geral de comunidade e de humanidade mesmo. Que é isso? Um bando de bicha escrota, branca, sabe? Inclusive tem um ilustrador recente que eu vi, assim, eu acho que até foi bem compartilhado recentemente no Instagram, que tipo, é um iceberg, aí um monte de gay padrão, bombada, loira, em cima desse iceberg, e todas as pessoas, né, trans, né, ali agarradas debaixo desse iceberg, assim, né, que representa uma quantidade, uma camada muito maior, assim. Então é muito louco isso, assim, eu acho que tem que se falar muito, assim, porque se fala, tem gays que são militantes, mas que não, outras que não reconhecem a história e a importância da militância, mas não entendem o que é essa representatividade, o espaço que elas conseguem andar hoje, uma gay branca padrão, que às vezes não é afeminada e consegue transitar no mundo de uma forma muito mais privilegiada do que outra, uma bicha preta afeminada da favela que não vai conseguir transitar da mesma forma, né? Essa questão dessa construção dessa masculinidade também, né? Enfim, de preferências de gays, de corpos, de certos tipos de padrão. Então, gay tem muito essa pressão também de ter que é construído socialmente, de ter que ser um cara bonito, malhado, de sucesso, né? Enfim, tem várias construções assim de estereótipos que as pessoas que vem muito desse padrão que foi colocado, que reverbera nessa comunidade também, que as pessoas não param para pensar, assim, né? Que é um modus operandi aí, que é um padrão que nos é imposto nessa construção social que é muito louca, né? O tempo todo também, que vai se reconstruindo. Mas que é muito importante a gente ter essa criticidade, assim, né? Sim, sim.
tô lendo um livro que é do Ailton Krenak, que é um líder indígena e ambientalista, né? E da, dos Krenak, que fica inclusive aí em Minas, entre Minas e Espírito Santo, até próximo das margens do Rio Doce. E, e aí chama Ideias para Adiar o Fim do Mundo. É um livro super curto, assim, tem ele como e-book, e ele fala muito, são vários tapas, assim, né? E é um momento de quarentena que que a gente tem buscado muito, assim, tem um canal também do Buenas Ideias, que é, como é que chama? Eduardo Bueno? Não Eduardo lembro. Bueno. Que é um jornalista que ele tem vários, esse canal é muito interessante, que eu gosto muito de história, né, do período colonial, ele se desdobra muito, vários vídeos sobre a história desse início aí do século XVI, XVII, XVIII do Brasil. E aí foca muito, né, nessa história que a gente não conhece, assim, existe tempo como a gente não conhece essa história do Brasil, sobretudo pela perspectiva dos povos originários, né? E aí faz o link aí com o Krenak, né, que comenta muito sobre isso, sobre ele comenta como que se criou um senso no mundo que há uma humanidade, que somos todos iguais, estamos todos no mesmo barco, mas que desconsidera totalmente sobre, por exemplo, os povos originários, que a gente, aqui homens brancos, acha ainda que são sub-humanos ou menos humanos porque eles têm uma lógica de vida totalmente diferente, que é uma lógica fora do capitalismo, que é uma lógica que entende que a natureza é tudo que a gente vive, assim, que dormir à tarde sem trabalhar não é ruim, que é pelo contrário, é estar vivo, né? Que ele fala de umas lógicas muito interessantes, assim, da perspectiva dos indígenas, que é um puta tapa, assim, né? E a gente não tá nem pensando, a gente acha que o mundo, quando a gente fala de humanidade, a gente pensa aqui, ó, na bolinha, né? E, e não critica. Então, falta criticidade, falta a palavra que já está desgastada, que é empatia, blá blá blá, mas assim, falta pensar um pouquinho no lado, né? Da pessoa que está do lado, na forma geral. Sim. É, já vai dar quase 8 horas, aí o Instagram tesoura a gente. Passa muito rápido essas lives, eu sempre acho. Sim, Mas sim. eu queria comentar com vocês, para sair um pouco, digamos assim, desse momento reflexivo importante, mas para a gente falar de coisas divertidas também. Eu sei que vocês adoraram o. Agora eu vou esquecer o nome, com certeza, porque é sempre assim. O, o álbum da Pablo, o anterior, que chama Não para, não. Não Para Não, perfeito. E aí, é, vocês ouviram o novo? O que vocês acharam? Quais foram os destaques? Eu vou esperar vocês, depois eu falo os meus. Tá, vai ser bem breve, porque nós não ouvimos. Eu fui viciado no álbum anterior. Eu sei fazer lip sync impecável, porque minha voz é horrível para cantar. Não vou cantar, mas o meu Uhum. lip sync, tipo, eu boto o CD, dou uma faxina fazendo um lip sync incrível do álbum passado. Desse eu ainda nem ouvi. Inclusive, o que a gente queria comentar é esse estereótipo gay que tá atualizado de tudo. Nesse quesito pop, nós estamos bem desatualizados mesmo, atrasados. Uhum, uhum. Uma vez eu fiquei até de madrugada conversando, brigando com o João, bêbado, sobre isso, assim, como, por exemplo, eu gosto de Pablo, ouvi muito álbum anterior, mas eu, enquanto gay, às vezes me incomodava com uma certa imposição da comunidade gay de que você tem que estar muito atualizado tem que saber todas as músicas de Lady Gaga, Madonna, Pablo. Uhum. Não questiona a representatividade e a potência dessas produções, dessas mulheres enquanto artistas, né? Obviamente que não, e curto. Mas que me incomodava. Eu gosto e vou ouvir sim, e vou discutir sim, mas que me incomodava porque às vezes não era muito a minha, né? Em alguns momentos da Uhum. minha vida, assim, não era muito a minha. E há uma ditadura e uma construção de estereótipo também de gay, que gay é pop, assim, ouve muito pop e que tem que ser isso. E aí, Uhum. enfim, foi uma discussão que a gente teve e
E é isso. Se a gente fala de diversidade, né? É, é um pouco disso. Mas gostamos bastante. Nos conte. Pode você super É, crítico de álbuns de Pablo. o que- gente, o que aconteceu com a Pablo? Eu lembro lá em Vitória, quando saiu, que eu mandei um áudio para o João e falei assim: não gostei. Não gostei da produção, achei mal feita. E aí, uma música ou Só outra, gostei da capa. uma música ou outra me agradava, assim. E aí, com o passar do tempo, eu fui me apegando mais ao Não Para Não, né? Tipo, eu tenho a minha favorita, né? Ouro, mas as outras também, eventualmente eu mando o áudio cantando pro João, apesar de também não cantar bem, eu mando assim mesmo. E aí, e aí eu me divirto, é um álbum divertido, né? Ele levanta seu astral e eu acho isso muito legal na Pablo. O álbum novo, apesar de ter achado ele um pouco mais produzido, assim, e a Pablo, o que eu acho elogiável nela, é que, na minha visão, ela vai avançando, ela vai melhorando como cantora, né, como performer, e Sim. e aí esse álbum é melhor produzido, e só que não me pegou tanto, assim, Rajadão é divertida, né? Imagino que vocês tenham ouvido por aí e tal, tiveram os memes, mas as outras músicas, tem uma música com a Ivete e tal, as outras eu não gostei tanto. Tem uma com a Thalia que é divertida também. Inclusive, pode me mandar, porque nessa quarentena, às vezes a gente fica nessa de que tem que fazer muita coisa, e às vezes a gente fica tão esgotado com esse pensamento de que tem que fazer muita coisa que a gente não quer fazer nada. Uhum. Daí, às vezes eu não quero fazer nada, mas tipo, eu faço nada na internet. Tipo, eu abro o YouTube e vejo o que o YouTube tá jogando pra mim. E o YouTube não me jogou música da Pablo, o álbum novo. Uhum. E é isso, pode me mandar que eu tô nesse momento de absorver as coisas. Inclusive, você tem que voltar com aqueles lip syncs, aqueles vídeos que você já era precursor do TikTok, que você mandava só para as amigas. Tá bom? Acho que você tem uma carreira aí, amigo. Acho que tem que publicizar isso. Sincronizadérrima. Com falsete e tudo mais. É verdade, é verdade. É, vou voltar a fazer sim, tá? TikTok, me aguarde. Gente, de fato vai dar 8 horas. Eu queria agradecê-los muitíssimo, foi muito legal conversar com vocês. Como o Renan falou no comecinho, né? Que bom que a gente aprendeu a valorizar essas novas formas, né, de nos relacionarmos, de estarmos perto. Eu acho que esse tipo de avanço e de alternativa é super válida. E aí, pós-vacina, a gente marca um cafezinho. Eu tento fazer um pão de Sim, queijo para a gente também. Um por cafezinho favor. mineiro carioca em São Paulo. Obrigado, querido, pelo convite. Não é fácil passar pelo crivo de uma gay aquariana e foi maravilhoso. Obrigado por ter convidado a gente. Foi bem bacana. Espero que tenha sido agradável, foi divertido pra gente, foi gostoso, prazeroso. E é isso, a gente se encontra aí pela vida. Ah, é isso. Aí lembrando, pessoal, que a live vai pro YouTube depois. Aí vocês Gente, YouTube. podem Legal. acompanhar lá também. Deve sair amanhã. E aí, João, você pode rever aqui as nossas gafes e os nossos momentos reflexivos também. Ok. Gente, Obrigado. beijo. Até Até. mais. Beijo. Tchau. Tchau.